Então, gente, declínio de produção, uma hora ele vai acontecer, tá? Então, o objetivo da gestão de reservatório é justamente postergar esse momento, tá? Como? Gerenciando a pressão. Então, aquilo que eu falei para vocês, não é porque um campo ele tem uma capacidade máxima aí de meio milhão de barris por dia que você vai botar todos os poços para produzir na vazão máxima, tá? Então, a gestão da pressão ela se faz necessário e como a gente faz isso? Restringindo a vazão lá na árvore de Natal, tá? Então, você tenta postergar esse declínio para que não se tenha uma necessidade prematura de utilização de métodos de elevação artificial, injeção de água, injeção de gás ou qualquer outro custo, né? Mas no momento isso vai ter que ser feito, justamente para amenizar os efeitos do declínio da produção. Então a produção pode ser estendida para fornecer um comportamento futuro, tá? É justamente isso daí. Tipos de declínio, né? Um declínio exponencial, hiperbólico ou harmônico. Exponencial aqui é bem comum. Fatores que influenciam a taxa de produção, né? Mudança dos métodos de produção, intervenções, tratamento dos poços. Então, são formas de a gente intervir. As curvas de declínio de produção mais utilizadas é o log da vazão de produção versus o tempo, vazão de produção de óleo versus produção de óleo acumulada, log do corte de água, o corte de óleo versus produção de óleo acumulado. Tá? Isso aqui é mais para citar, para vocês saberem que existe. Então, só para vocês verem aqui, o passado e o futuro, né? Aqui o log da vazão. Então aqui como que a gente chega, né? Essas escalas logarítmicas estão aqui postas, a da vazão, da produção, a variação da produção de óleo, né? Delta NP, né? Que é igual a vazão inicial menos vazão total, dividido por A. A é igual a menos ln de 1 menos D. Aí aqui são alguns dados, né? Que como a gente pode chegar nisso. Então só para vocês entenderem aqui, da onde está vindo determinados números. Então, D, a gente vai achar 1 menos a vazão zero menos a vazão de T. Então, aqui são em determinado tempo, né? Então, aqui logo da vazão. Vazão zero seria aqui, né? A vazão T é qualquer ponto que você escolher aqui ao longo do tempo, tá? Aí você vai encontrar D, tá? Então, ou seja, é variação de vazão em função do tempo, né? Menos a total que estaria. Então, uma forma de se calibrar. Então, o exponencial, né? Esse declínio exponencial, ele vai tender a fazer isso daqui, né? O hiperbólico tende a fazer isso daqui. Conforme a gente vai intervindo. Então, o futuro, né? O que a gente pega? A gente pega dados de poços passados, amostras geológicas, e vai criando cenários, tá? Então a gente cria cenários, daí a gente já conversou um pouco sobre isso. Então aqueles cenários pessimistas, moderados, otimistas, normalmente se cria 3 níveis, né? Como eu falei aí, pelo menos de cenários pessimistas, 3 níveis de moderado, 3 níveis de otimista. É claro que vai depender da empresa, vai depender da cultura local, tá? Tô falando que dos casos que normalmente eu vejo, as empresas fazem uso de 9 cenários, tá? Essa daqui é a famosa, né? Para quem for seguir na área aí, é a equação de balanço de materiais. Então, ela é a base da simulação numérica e é a partir dela que a gente vai fazer ou associar o balanço da massa dos fluidos no reservatório em função das variações de pressão no seu interior. Então, ela é escrita em função da propriedade da rocha, tá? Que é bem específica, e do comportamento do fluido em função da pressão, da porosidade da rocha e do histórico de produção. Então, repara, a gente está usando dados geológicos, tá? O comportamento do fluido, tá? Em função desses dados geológicos, aqui no caso da pressão, e o histórico de produção, daqui é um dado passado, tá?
Então, o que, que vai ser N? N, petróleo produzido. Então, ó, óleo produzido, né, vai ser aí todos esses dados aqui. Então, aqui ó, tem a produção do injetor, o fator volume de formação da água, é, a produção de óleo aqui, então de gás, então as saturações. Então isso daqui é tudo dado, tá? Hoje em dia não se usa mais essa equação à mão, tá? Hoje em dia é tudo é, via simuladores. A gente fala até que a simulação matou, né, a equação de balanço de materiais. Hoje em dia, normalmente na faculdade, que a gente faz alguns cálculos à mão, só para entender essa dinâmica desses dados, tá? Para fazer o esboço de alguns gráficos, mas é só uma equação ali, você não vê que não tem nada demais, é somar, diminuir, multiplicar e dividir. Né? A diferença é que são vários parâmetros. Vários parâmetros. Então, ou seja, a gente considera várias questões. Né? Então, tem a questão de produção de óleo, de gás e de água. Então, o comportamento desse fluido, que é o fator volume de formação, aquilo que a gente viu lá, desses três. Aí vai ter também os produtores e os injetores, tá? As saturações, né? O remanescente, saturações iniciais, né? Que vai ser levado em consideração. Então, todos aqueles conceitos que a gente viu de saturação, fator volume de formação, produção, estão aqui compilados em um único cálculo matemático. Então, existe uma relação entre eles. Tá? É isso que eu quero que vocês saibam. Não precisa decorar essa fórmula, a gente não vai fazer nem exercícios com ela, mas é só para vocês saberem que existe e a origem disso. Então, olha só, aqui uma condição inicial de reservatório. Então, o que eu quero entender é aonde que eu posso chegar. Né? Então, olha o tamanho da minha capa de gás aqui, inicial, e olha após a produção, o tamanho que ela ficou. Então, viram a diferença? Então, inicialmente ela vinha até aqui, ó. Olha o que eu ganhei. Toda essa área aqui. Tá? Toda essa área aqui de expansão da capa de gás. Água conata. Então, a água conata ela tem a ver com aquela água que tem origem ali com a formação da bacia sedimentar. Tá? Então, olha onde o nível, né? Aqui no caso seria o Gas Water Contact, ou WGC, né? É o contato gás água, tá? Então, olha só, tá vendo a posição da água aqui onde ela tá? Então, por que que ela tá aqui? Provavelmente ela tá com muito gás dissolvido, tá? Então, para ela estar acima do óleo, né? Então, ela tem que estar com muito gás dissolvido. Então, essa água conata que acabou aqui retroalimentando, né, essa capa de gás. Óleo, né? Olha a quantidade de óleo inicial e a quantidade de óleo final. E olha que parte desse óleo se transformou em quê? Em gás. Só que ele aqui acabou ficando aprisionado por conta da densidade da água. Embaixo aqui nós temos mais água conata. Né? Olha para onde ela foi. Então isso daqui foi o que eu perdi de volume da rocha. Ó, contração de volume poroso. Então minha rocha ela diminui. Né? É claro que ela vai diminuir uma porção bem pequena. Aqui se for botar na escala aqui, seria aqui mais ou menos 50%, né? Aqui seria mais ou menos 25%, aqui seria 12,5%. Então, menos de 10%. Vamos colocar aí qualquer coisa aí em torno de 5, 7% de volume. E isso depois de décadas, tá?
Então, essa aqui, nessa ilustração, só para vocês terem qual é a taxa de redução do volume poroso, né, ao longo da vida produtiva de um reservatório. Aqui, só para terem noção, ele está mensurando, não necessariamente isso condiz com a realidade, até porque não tem como a gente passar uma régua, cada reservatório vai ter uma variação de volume fracional própria. Então aqui foi qualquer coisa em torno dos 5% de redução de volume poroso. Essa água de influxo é justamente a água injetada, tá? Então aqui, essa água de influxo aqui, ela é injetada e normalmente ela tem origem como a própria água produzida, né? Então você produz uma água que você reinjeta, ela se torna uma água de influxo. Você trata ela lá em cima, no processador primário, ela vai ter uma extração de boa parte do óleo e do gás dissolvidos nela, que ela acaba arrastando, né, o óleo do gás arrastado por ela, faz o tratamento mínimo para poder reinjetar. Então, só para vocês entenderem, então, a equação de balanço de materiais, ela vai tentar justamente descrever esse comportamento, tá? E ela consegue descrever muito bem, tá? Com uma taxa de acerto bem próximo do comportamento futuro do reservatório. Então, o que é o comportamento futuro do reservatório? O que a gente tem de dado factível, real, é o que chega lá em cima, de água, óleo e gás. É isso que eu quero prever, tá? No fim das contas, é isso. Eu quero tentar prever, e quanto mais dados históricos, eu vou fazendo a calibração, é o que é chamado de history matching, né? Que você vai vendo até onde a sua previsão ela vai casando com a realidade, você vai calibrando o seu modelo, tá? Então, o history match é muito utilizado, é um termo que está começando a ser revisto, né, a utilização desse termo history match, mas quando você fala history match na indústria, todo mundo entende. Então, justamente você fazer esse match com a história, ou seja, você criar modelos computacionais que respaldem o histórico de produção de água, óleo, gás e de pressão registrados, tá? De forma que possibilite a previsão futura de comportamento desse óleo. Com isso, você consegue dimensionar melhor a plataforma, dimensionar melhor as refinarias e tudo mais. Então, falando um pouco agora de simulação numérica de reservatórios, né? Então nós temos diferentes classificações, né? Dos físicos, que são modelos analógicos reduzidos. Então, hoje em dia, a nível experimental, né, que a gente acaba utilizando, você pode ser até aquela análise PVT, você pega um testemunho de rocha ali e vai fazendo alguns ensaios com ele. E nós temos os matemáticos, os analíticos, né, que usam a equação do balanço de materiais e a curva de declínio, e os numéricos, simuladores numéricos de fluxo. Então, tipo de simuladores numéricos, né? Nós temos diferentes tipos de tratamento matemático. Então, a gente pode simplificar o modelo falando de black oil. Então, o que é o black oil? É justamente quando eu não considero gás, tá? Então, quando a gente considera o gás, aí ele já vai virar um composicional. E isso, nossa, complica muito a vida. Você precisa de um computador mais potente, a sua simulação vai demorar mais, tá? Então, normalmente se usa o Black Oil, principalmente quando você está começando a estudar, né? A não ser que você esteja numa empresa, ela vai ter um mega cluster lá com, sei lá, só de memória RAM vai ter 252 gigas de memória RAM, ou até mais, né? Assim, 512 de RAM, então são computadores assim com alguns terabytes, né? Com vários núcleos. Aí você vai ter 64 núcleos, né? Ou 128 núcleos, qualquer coisa assim próximo à mineração de criptomoeda, né? Uma capacidade computacional absurda que se usa. Tanto que aqui na Unicamp e lá na Universidade de Lisboa, os clusters, se eu não me engano, acho que era isso, eram computadores com 64 núcleos de processadores que a gente estava usando aqui, se eu não me engano era esse.
Aí tem que ficar em sala refrigerada, né? E normalmente a gente usa o nosso computador e quando a gente quer mandar uma simulação, tem que mandar para o cluster. Só que o cluster é dividido com alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, né? Então, só para vocês terem mais ou menos noção. Aí você tem o de Blackwell, o composicional. O Blackwell, então, resumindo, modelo volumétrico. Não leva em consideração o gás, o composicional leva em consideração o gás e diferentes tipos de gases também, tá? Diferentes tipos de óleo. E o método térmico é ainda mais complexo, que você leva a componente térmica, a injeção de gás, de vapor d'água, por exemplo, né? Então, o número de dimensões hoje em dia é normal 3D, mas mesmo assim é feita muita análise 2D ainda para se entender, principalmente as camadas, mas é muito comum hoje em dia 3D. Já foi época que era novidade, né? Quando eu estava entrando na faculdade lá em 2006, que era novidade, assim, era uma coisa do outro mundo. O número de fases é monofásico, bifásico ou trifásico. Então, olha aqui, quando a gente está falando de modelo unidimensional, né? Tá vendo a quantidade de células que ele vai ter? Então, aqui, 4 células. Né? Ao bidimensional horizontal, então, olha aqui, a gente tem x e y, x e z, radial, né? Em relação ao poço. E o tridimensional. Então você vê que olha o número de células. Daqui é como se fosse gráfico, né? Para quem gosta de videogame aí e conhece o mínimo de história aí de videogame, quando você pega jogos lá de Atari, né? Que era uma coisa assim bem é, pixelizada, não é? Você via os pixels, né? E você teve a evolução do videogame, passando do Atari, nem lembro quantos lá. Aí acho que o PlayStation 1 era 32 bits, se eu não me engano. Aí o Mega Drive acho que era 18 bits, né? É isso daí, o Game Boy. Então é mais ou menos só para fazer uma analogia, não é? Gráfica, visual para vocês. Só para vocês entenderem. Então, as leis básicas, a lei de conservação de massa, lei de conservação de energia, energia térmica, lei de conservação do momento, segundo a lei de Newton. Fenômeno de transporte, que é a lei de Darcy, equações de estado, líquido, gases e sólidos. Então são várias equações, né, que são sendo feitas. Mas tudo começa aqui. Dados geológicos reunidos, dados da rocha, do fluido, dados de produção e completação. Então a gente coleta e prepara esses dados, tá, e vai construir um modelo numérico. Tá? Então essa construção de modelo numérico base. Aí a gente faz um ajuste histórico, volta para cá e vê se ele honra os dados históricos. Se esse modelo numérico, você cria um contexto, lembrando que todo modelo numérico está errado, gente, porque a gente nunca pode ter 100% de certeza do reservatório. Por quê? Os poços, ele não está sendo perfurado em toda a parte do reservatório. Lembrando que o reservatório pode ter aí uma área absurda de 14, 20, 30 quilômetros quadrados. Então a gente está falando de 34, no caso for 30, né? 30 milhões de metros quadrados de área. Então é uma extensão maior que a Ponte Rio-Niterói, alguns reservatórios. Então imagina, não tem como. Então normalmente uma plataforma FPSO tem 25 poços. Então só para vocês terem noção. Então, o que você quer construir? Você quer construir um modelo numérico que vai ter dados de porosidade, permeabilidade relativa, capilaridade, é, o contato água-óleo, os composicionais, tudo certo, que honre os dados de produção. Então, se ele honrar, quer dizer que eu tenho um ajuste histórico, eu consegui ajustar, que é o tal do history matching, tá? Então, a partir do momento que eu crio um modelo numérico que honra os dados históricos, ou seja, ele fez um ajuste de e foi calibrado, aí eu consigo extrapolar, prever produções. Tá? Então, é isso daqui que as empresas querem. Eles querem se antecipar. Então, a partir do momento que eu tenho um modelo numérico, que ele honra o meu dado histórico, né, que ele foi ajustado aqui,
Então eu começo, opa, beleza. Então e se eu colocar um poço aqui? Então antes de eu perfurar um poço, eu vou simular numericamente, e extrapolar a sua produção, tá? Tentar entender qual vai ser o impacto daqueles poços, né, na produção antes mesmo de perfurar. Então essa é a ideia da simulação numérica, tá? Eu reuni todos esses dados, todos esses conceitos que a gente viu, todos esses e mais alguns, né? Eu mostrei para vocês aqui os principais, os que têm um peso maior. Mas aí depois, hoje em dia, os modelos estão bem mais complexos. E quanto maior o número de células, tá? Mais fiel ele vai ser do modelo, tá? Então, pra vocês terem noção, tem um modelo que eu trabalho aqui, que é o Unicim, é o benchmark aqui da Unicamp, e tem algumas milhares de células, tá? Mas quando eu vou validar, aí tem um modelo que ele tem uma malha mais refinada, né? Então ela tem mais pixels. Então antes esse bloco aqui, né? Então um bloco aqui ele pode virar 8, né? Imagina, 4 aqui. Então ela é ainda mais detalhada, reúne ainda mais informações. Então eu tenho um maior número de células na minha grid. Então o mesmo modelo, assim, ele simplificado, ele pode ter aí, sei lá, 100 mil células, enquanto o mesmo modelo mais detalhado vai ter milhões de células, tá? Então você ainda consegue ser ainda mais fiel, ainda mais detalhista, só que aí você exige uma capacidade computacional ainda maior. Então essa digitalização dos dados, né, lançamento da grid. Então aqui, olha, deixa eu ver só até onde a gente vai na aula de hoje. É. Então, olha só, isso daqui eu trouxe um checklist das etapas aqui. Só um minuto, pessoal, vou ter que. Só um minutinho, tô voltando aqui. Entender aqui. Tá. É, então, a coleta e preparação de dados. Tá? Então, primeiro a gente tem essa parte geológica, que é o modelo, a construção do modelo geológico, né? Ela é feita como? Utilizando mapas estruturais, mapas isópicas, seções estratigráficas, então é bem geológico. Aqui é o geólogo geofísico, através da sísmica, gravimetria, magnetometria, mas principalmente a sísmica, né? E a amostra de calha recolhida lá na hora da perfuração, então análises PVTs, tá? Então essa análise PVT principalmente vai pegando dados de rocha, então a porosidade, a permeabilidade, compressibilidade, permeabilidade relativa, saturação de fluidos e pressão capilar. Isso tudo a gente viu, tá? Dados de rocha a gente viu tudo, sem exceção, né? Essa parte aqui que acaba que só vai ver mesmo em curso de geologia, tá? Se pegar a engenharia de petróleo aí da UENF, da UFRJ, não sei se eles focam muito aqui, mas da UENF com certeza, tem disciplinas que tratam disso tudo. O dados de fluido, né? Análise PVT, análise do óleo, isso daqui a gente viu um pouquinho, tá? Mas a gente só passou um pouco batido. A gente viu principalmente aqui os dados de rocha. Dados de produção. Então aí o histórico de produção, né? O quanto que de óleo, água e gás em função do tempo, até aquele registro diário. Histórico de pressão, então são manômetros descidos ali na coluna de produção, isso a gente viu lá em completação. Teste de formação, que é aquela TFR, a gente viu também histórico de injeção, quantidade de água e gás que já foi injetado. Tá? Aí os dados de poço, né? Qual tipo de completação está sendo utilizada, o índice de produtividade, né? O IP a gente viu também, ou de injetividade, né? Quando a gente está injetando. O histórico de completações, de estimulações ou restaurações, né? Aqui acho que está errado. Estipulações, não estimulações. Histórico de pressão na cabeça do poço. Tá? Então, a construção de modelo geológico ela vai passando por aqui. Tá? Então a gente vai digitalizando isso tudo, como tudo aí na vida está sendo digitalizado. Tá? Então aqui eu botei só um checklist para vocês terem noção. Então,
Uma outra área que eu não citei, né? Que estão conseguindo me ouvir, que é o meu sinal. Ah, tá. Parece que o sinal melhorou agora um pouco. Parece que tinha dado uma caída. Deixa eu tirar aqui. Fechar. Pronto. É, a parte computacional, né? Acabou que eu não falei, que também é uma área aí que tá muito em alta em tudo, né? Mas em petróleo também tá. Que é a parte de computação, essa parte de simulação numérica, o suporte de TI, então não tem jeito, gente. Se fosse hoje recomendar alguma coisa para vocês, aprendam algum tipo de linguagem computacional, tá? Python, MATLAB ou pode ser o C++ também, né? Então, tenham um mínimo de noção. Então, se vocês querem, de fato, seguir eh, na parte de engenharia, não tem jeito. Tem que saber programar um pouco. Hoje em dia aí o data science está em alta para tudo, né? Para tudo. Então, até para análise de redes sociais, hoje em dia, né? Para você ter um salário assim interessante, você tem que ter esse domínio aí da linguagem computacional. Então, imagina, mas é aqui que começam os desafios, né? Então, o reservatório ele não é quadradão, né? Ele é sinuoso. Então, tá vendo? Esses recortes são um dos primeiros desafios a serem feitos. Então, a gente vai fazendo por camadas, né? Então, essas diferentes camadas, elas recebem um tratamento matemático para que a gente tenha essas compensações. Para a gente fazer a malha, tá vendo? Então, essa malha aqui, a gente vai descartando essas daqui tracejadas e vai entendendo que o reservatório, de acordo com os dados geológicos, principalmente, eles vão ter essas linhas de contorno, tá? Daqui são os dados de entrada, o input dos dados. Então, olha só, daqui é o ajuste histórico. Então, lá, a vazão de óleo, que é a linha contínua, tá? Que é essa daqui. A pressão caindo. A razão gás-óleo, o volume de gás vai aumentando. E o teor BSW, volume de água e sólidos, tá? Então, isso daqui é o que se tem de dado real, tá? Então, o que ele está mostrando ali? O dado real são as linhas, o simulado são esses símbolos aqui, os círculos e os quadrados. Então, você vê que não tem como você criar um modelo 100% fiel, mas bem próximo do real. Então, quando ele tem uma correlação, né, com todas as curvas aí de pelo menos 70% de correlação, aí você vai aferindo essa correlação. Então você vê que quando ele honra em pelo menos 70% todas essas linhas, algumas ele vai honrar mais, outras vai honrar menos, um pouco menos, você tem um modelo onde você consegue extrapolar. Tá? Então é isso daqui que a gente tenta fazer na simulação numérica. Então, o comportamento futuro, tá? Com base nesses dados históricos. Então você vai criando alternativas, tá? Então você vai criando, também você sabe que como eu falei para vocês, todo modelo é errado, tá? Então você tenta criar a diferentes alternativas, variações, para você ter um range de incerteza. Então, olha, em relação ao history match, né, que é o ajuste de história, o principal objetivo é calibrar o modelo matemático com o reservatório propriamente dito. Então, são os dados disponíveis, a partir deles, né, é o principal input, é o principal dado de entrada, né, são os históricos de produção, água, óleo, gás e de pressão. A precisão da simulação poderá ser melhorada pelo ajuste histórico. Os resultados são comparados com o histórico do campo e você vai vendo o quão representativo ele é após a criação do modelo. Se a concordância não é satisfatória, dados como permeabilidade relativa, PVT, porosidade, etc., são variados de uma rocha para outra, até que o ajuste seja conseguido. Tá? Então, vai se variando, tá? Os dados de permoporosidade.
Então, a extrapolação uma vez ajustado o histórico, né, a etapa seguinte seria a utilização do modelo, tá, para se prever o comportamento futuro. Vários esquemas de extrapolação podem ser avaliados em uma análise econômica, pode ser aplicado aos resultados, de forma a se decidir pelo esquema ótimo de produção. O reservatório é influenciado por diversos fatores, né, permeabilidade, porosidade, espessura, saturações, permeabilidades relativas, dentre outros. Capilaridade, saturações, compressibilidades, né, que podem não ser verdadeiras para todo o reservatório. E pode não, na verdade não são. Né? Então você tem zonas de permeabilidade melhores do que outras dentro do mesmo reservatório. Todos esses dados que a gente passou, foram citados aqui, permeabilidade, porosidade, espessura, saturações, eles são altamente heterogêneos. Tá? Então dentro do mesmo reservatório eles vão ter essa variação. Essa combinação não é única e pode não representar as condições do reservatório. Né? Em geral, quanto maior o histórico, mais digno de confiança será a previsão. Necessário se faz a atualização periódica das simulações realizadas. Tá? Então, o ajuste é constante, tá? Mas não adianta você fazer um ajuste diário, porque essa informação não vai ser relevante. Normalmente você tem ajustes aí semestrais, anuais, e eles começam a ser um pouco mais interessantes. Né? Você começa a ter uma percepção. Até porque a produção ela não vai impactar tanto assim nesse curtíssimo prazo. Ela impacta mais o comportamento do reservatório no médio prazo. Então essa outra parte aqui eu vou deixar para outra aula, porque a gente chega numa parte onde é um pouco mais complicado de entender e até assimilar toda essa informação que a gente passou aqui demora um pouco mais, tá bom? Vou parar a aula por aqui hoje.